Oi, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre como criar bons protagonistas e prometi fazer um sobre vilões. Só que temos um problema nisso, é que eu prefiro muito mais usar minhas histórias como paralelo do que histórias de terceiro nesses vídeos que eu ensino sobre escrita e narrativa. Porém, apesar de eu ter sim vários vilões já feitos em quesito roteiro, eu ainda não tinha nenhum apresentado em um HQ que já estava publicada. Felizmente agora eu tenho um e posso fazer esse vídeo. Bom, Faye, o primeiro grande vilão de Lily como franquia. Esse vídeo terá basicamente bastante foco nele e eu também usarei vilões populares de outras obras por aí. Mas enfim, vilões, o que são vilões? Basicamente são personagens feitos para contrapor o protagonista, quase sempre assumindo o papel de malvado na trama. Tanto que vale ressaltar que muitas pessoas até mesmo usam o termo protagonista-vilão para se referir a personagens principais que são a raiz do mal em uma obra. Como por exemplo o Light Yagami de Death Note. Mas enfim, vilão meia boca que só aparece pra apanhar e mostrar o quão foda é o herói da história, esses aí tem uns montes, sabe? E também são os personagens menos lembrados pelos fãs. O real segredo para fazer um bom vilão de verdade é ele roubar a cena. Lembre-se, o foco de uma história sempre é no personagem principal, mas quando alguém chega para quebrar esse foco e pôr o holofote em si, ele será lembrado e será marcante. Temos, por exemplo, em Dragon Ball, que no clássico com aquela fase mais episódica, onde todos os vilões que o Goku sempre enfrentava era muito esquecível, todos eles eram, sabe, nenhum deles era marcante de verdade até a chegada de Piccolo Daimao, que diferente dos outros vilões mostrados até então, ele tinha sim a sua presença. Além de ele ser muito malvado e perverso, extremamente sádico, o Piccolo é muito, mas muito inteligente. Quando ele luta contra o Goku pela primeira vez, ele chega ao coração dele para ver se ele realmente está morto. E quando ele finalmente reúne as esferas do dragão para desejar sua juventude de volta, ele literalmente mata o Shenlong só para garantir que nenhuma outra pessoa possa usar os poderes dele futuramente. E além disso, diferente dos outros inimigos momentâneos que o Goku já enfrentou, naquele ponto o Piccolo era sim uma grande ameaça global. E ele é alguém que facilmente matou e derrotou vários guerreiros poderosos apresentados na obra até então. Porém, ele com certeza não é o grande pedestal de vilão marcante de Dragon Ball que vem na cabeça das pessoas. Esse posto vai para Frieza, o Imperador do Universo. A batalha Goku contra Frieza é sem dúvida o meu segundo momento favorito em Dragon Ball, pois por trás de toda a grandiosa sequência de dedo do rabo e porradaria, temos muitas questões que podem ser aprofundadas ali, principalmente na dualidade do personagem do Son Goku. Após a morte de Vegeta, Goku diz que vai lutar pelo seu orgulho Saiyajin. Ele tem um dever moral de fazer isso contra o inimigo que escravizou e fez tanto mal à raça dele. Quando tudo parece estar bem após a Genkidama, o Freeza surge, mata o Kuririn e fura o coração do Piccolo, despertando em si o poder do Super Saiyajin. Quando essa transformação acontece, Goku mostra trejeitos e emoções que nunca foram mostradas pelo seu personagem antes. Ele se torna assim sádico, furioso, orgulhoso e diferente do Saiyajin de coração puro, criado na Terra, que ele sempre fez questão de enfatizar isso para todo inimigo que simplesmente achava que ele era só mais um Saiyajin qualquer. Tanto que várias e várias vezes o Goku ele despreza o Freeza quando ele percebe que ele está ficando cada vez mais fraco ao decorrer da luta, ao ponto de voltar ao normal e dizer que fazer o Freeza perceber que é mais fraco que um Saiyajin e viver com esse gosto ruim na boca durante toda a sua vida é bem melhor do que simplesmente matá-lo. E a cena que mais me toca nessa luta é o momento em que o Freeza está partido ao meio, vitimado pelo seu próprio ataque e implora para o Goku ajudá-lo. E o Goku nesse momento entra em um conflito de dualidade interna. Seu lado Saiyajin quer deixar o Freeza ali caído no chão, definhando lentamente, mas o seu lado humano não o permite fazer isso. E ele faz aquela grande pergunta pro Freeza: quantas pessoas você já matou sem dó que imploraram pelas suas vidas aos seus pés antes? E tipo, o que a gente precisa entender sobre isso, minha gente? O Freeza de certa forma foi a primeira decepção da vida do Goku. Ele é sádico e sabe que é sádico e não se importa nem um pouco com isso. O Freeza, diferente de todos os inimigos que o Goku já enfrentou na vida, ele é realmente irredimível. Ele é uma criatura que não dá valor à vida ao ponto de jogar ela no lixo só por não aceitar perder para um outro Saiyajin. Sabe, Vegeta, Piccolo, Tenshinhan, Kuririn, todos esses aqui já foram
inimigos ou odiavam o Goku, mas agora são pessoas que ele tem ao seu lado. Mas o Freeza, não. Ele não tem a possibilidade de assumir esse papel. E isso que torna ele um vilão interessante. Vilões e antagonistas interessantes têm a sua presença forte na tela. Mesmo inconscientemente, a gente sabe, sabendo que o herói sempre vence no final, mas por um momento você fica tão imerso naquilo que isso te faz esquecer que uma hora o protagonista tem que vencer. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Fei, meu trabalho de como foi criar ele, já que ele foi meu primeiro grande vilão que eu criei em um HQ, acho que em toda a minha vida, no quesito de trabalhar tanto em um personagem e desenhá-lo assim. E um aviso sobre o personagem é que ele é um personagem que é um homem trans forçado, ou seja, é um personagem que nasceu menina, se identifica como menina, mas se expressa com pronomes masculinos. Até mesmo quando as pessoas sabem que ele é uma garota de verdade. Então eu vou tratá-lo como homem por questão de costume mesmo, pois, quando eu escrevia, eu sempre escrevia ele usando no pronomes masculinos. Fei é um personagem muito importante para a franquia de Lily no espaço como um todo, já que ele foi apresentado no último capítulo da HQ. E normalmente quando um personagem recebe tanto foco e atenção no final de uma obra assim, é porque normalmente ele vai ter alguma relevância no futuro. Não é Dragon Ball GT que simplesmente esqueceu que o Uber existe. Mas enfim, todo mundo que leu já entendeu que aquele garoto estranho que foi apresentado teve um mínimo de importância no final, ele será especial de alguma forma. Tiveram até algumas teorias interessantes sobre ele, sendo a minha favorita que na verdade ele deveria ser o filho da Beta, mas no geral todo mundo já sacou que ele teria algo pro futuro da obra como um todo. Esse algo sendo em Lily Desmascaradas. Lily Desmascaradas se passa 7 anos após a Lily deixar o espaço. E com esse time skip conhecemos mais sobre a vida cotidiana da Lily e também toda a vida problemática do Fei. No meu último capítulo, eu já tinha colocado uma sementinha de algo estranho está acontecendo aqui, sobre ele estar com medo da mãe e em seguida a mãe se mostrar super gentil, e quando a Lily se questiona sobre isso, ele só fala que eu só tava falando besteira. Na cabeça de uma criança ingênua, ok, isso é aceitável. Porém, para alguém mais velho que olha para isso, vai achar no mínimo esquisito. A história do Fei começa na Terra. Aos 9 anos, um acidente nuclear matou seu pai e seu irmão. Esse irmão que era o verdadeiro Fei. E o Fei e a sua mãe eram muito apegados, mas a filha que lhe restou não era o suficiente para preencher o vazio de perder o filho que era tanto apegado. Então ela decide transformar sua filha no Fei, colocando suas roupas nela e a torturando de forma violenta toda vez que ela tinha qualquer tipo de comportamento típico de uma menina. Um ano depois, eles viajam para Alpha Centauri e é lá que o Fei conhece a Lily. Ao proteger um animal indefeso de garotos maldosos, que estavam chutando ele como se fosse uma bola de futebol, a Lily chega no meio, desce a porrada nos dois e faz ambos correr. E essa cena é essencial para entendermos melhor toda a relação Lily-Fei e toda a sua afeição problemática que o vilão tem pela protagonista. Muitos não entenderam bem a cena do Fei se declarando para Lily lá em Lily Desmascaradas, mas aquilo não era realmente paixão ou amor que o personagem sente. Fei, na verdade, ao mesmo tempo ama a Lily, odeia e ao mesmo tempo quer ser como ela. Na primeira vez que o Fei olha para Lily, ele se impressiona com aquela figura heróica que surgiu do nada e botou os valentões para correr. Uau, a Lily é incrível. Em seguida vem o medo. O Fei está extremamente assustado, implorando para Lily não machucá-lo. Porém, ele se impressiona novamente. A Lily, além de ser forte e incrível, ela também é bastante gentil e não vai fazer mal a ele. Muito pelo contrário, ela pega ele pela mão e vai tratar suas feridas com a Karina. Diferente da sua mãe, ou dos valentões da escola, ou qualquer outro ser humano que já passou pela sua vida, a Lily é uma garota muito legal. Não só isso, ela tem uma família bem comum e uma história interessante. E isso cresce futuramente. Aos 14 anos, além das coisas que foram citadas antes, a Lily é uma garota bonita. Ela tem vários amigos, ela é super descolada, ela toca em uma banda, ela ajuda crianças em uma ONG, ela literalmente é tudo que o Fei queria ser. E acima de tudo, ela é feliz e ela é radiante, porém, isso não é 100% verdade, isso é só a visão deturpada que o Fei tem sobre a vida da Lily, achando que ela nunca sofreu e sempre esteve cercada de pessoas boas e tem uma vida perfeita. Mas a personagem tem sim seu lado bastante trágico, como podemos ver ao decorrer da história até agora.
E até hoje ela sofre com a falta que o irmão faz e, apesar do discurso final que o Carlo fez antes de morrer sobre a Lily viver a vida feliz e nunca se culpar pelo que aconteceu com ele, devemos lembrar que a Lily nunca pôde ouvir de fato isso. Como vimos no capítulo 14, ela ainda se sente meio culpada pela morte do Carlo. E vai saber as coisas que estão no profundo do subconsciente da garota após tudo isso. Ser como a Lily pro Faye é como um símbolo de poder e realização, mas ao mesmo tempo ela odeia isso por um misto de sentimento de inveja e frustração por nunca poder realmente se abrir sobre seus problemas com a sua amiga. E outro aspecto interessante do Faye é o seu fascínio por máquinas. O Faye ele não tem um design albino e vive usando roupas brancas à toa. Ele é uma pessoa que odeia a sujeira. Para ele, o ser humano é, no geral, totalmente impuro. Diferente dos robôs na qual nunca lhe farão mal, pois ele está sempre no controle. Então, ele planejou o Kaiser, que era só um projeto vindo de uma fantasia que estava na sua cabeça que ele fez virar realidade após o seu corpo ser violado e ele querer vingança. Mas por que parar aqui? Por que não me vingar de todos que fizeram mal a mim? Tipo a minha mãe. Por que não levar isso adiante, pro mundo inteiro? Porém, essa ambição que ele tem é a sua maior ruína. Uma das minhas inspirações que eu tive para criar o personagem do Faye foi o Light Yagami de Death Note. E da mesma forma, os dois são gênios, mas só que são gênios imbecis. O Light, para quem não conhece, Light Yagami, ele é basicamente um estudante com um forte senso de justiça que ganha o poder do Deus da Morte e usa esse poder para matar criminosos. Beleza. O Light poderia facilmente matar todos os criminosos do mundo escrevendo seus nomes no Death Note, e seu plano seria facilmente concretizado se ele fizesse isso na surdina e colocasse várias causas de morte para os criminosos. Mas ele queria ser visto como um deus, ele queria que o mundo soubesse que tinha alguém ali com o poder de punir criminosos e que deveriam adorá-lo por isso. E todos os erros que o Light comete ao decorrer do anime, do mangá, é por conta dessa sua ambição. Da mesma forma que o Faye, achando que sozinho iria conseguir reprogramar o mundo inteiro, sendo que a sua arma tinha no máximo uns 400 metros de alcance. Sim, daria pra estender mais se ele trabalhasse, porém, ele queria agora, tá ligado? Sabe aqueles vilões que sempre perdem porque querem dominar o mundo, mas você sabe que ele ganharia aos poucos se dominasse uma cidade, outra cidade, e teria um país inteiro só pra ele, e fosse expandindo aos poucos? O Faye é basicamente isso, tá ligado? E claro, se não fosse pela mão da Lily, seria pela mão da Beta, que simplesmente faria isso aqui pra poder acabar com as palhaçadas do Faye. Vamos brincar. Vamos ver. Eu disse algum problema, otário? Apesar de esse ser o meu primeiro grande vilão que eu fiz, eu não gosto muito dele porque ele é extremamente covarde. O Faye se acha acima dos seres humanos, ele se acha puro, então ele não quer se misturar com a imundície dos pecados da humanidade, mas sim quer manipulá-los para fazer o que precisa ser feito para concretizar seus planos. A única vez que ele matou alguém com suas próprias mãos foi o professor de educação física, pois na visão dele, aquele homem era tão deplorável que nem faria diferença ele morrer pelas suas mãos. E também pelo sentimento de vingança, é claro, também, né? Até mesmo seu design final mostra isso. A capa branca cobrindo suas roupas negras é basicamente uma representação de como ele usa uma falsa moralidade para distorcer as coisas ruins que vêm de dentro dele. E por isso que eu não gosto muito dele. Ele não tem a mesma presença que outros vilões que eu escrevi, sabe? Só que, por exemplo, a Beta, ela tem muito mais presença, mesmo ela ainda não assumindo o papel de vilã até agora, porque você vê que ela realmente faz as coisas pelas próprias mãos, ela planeja sozinha as paradas e, sabe, e ela tem poder, ela é assustadora. O Faye não, o Faye fica usando uma máscara, usando mão de outras pessoas pra fazer o que precisa, entende? Por isso que ele não tem tanta presença quanto outros vilões futuros que vão aparecer na próxima série da Lily e também em outras HQs que eu tô fazendo. E eu vou aproveitar esse momento pra falar de um aspecto que algumas pessoas me apontaram e a grande maioria falou isso de forma irônica, mas realmente teve gente que falou isso de forma séria. Ah, que conveniência, a personagem principal ser uma cristã e o vilão ser um transexual. Sabe, ou então falando que o Faye não representa bem a comunidade trans e blá blá blá.
A minha questão sobre fazer representatividade em histórias no geral é se for, eu só faço pra fazer se for de uma forma boa no sentido de ser bem escrito. Eu não vou ficar aqui exaltando minorias como se fossem seres bondosos, porque não é a cor da minha pele ou a minha preferência sexual que vai ditar qual é o meu caráter. Um bom exemplo de representatividade ruim que eu acredito é simplesmente a série do Invencível, que trocou o gênero e etnia de vários personagens, mas assim, eles, por exemplo, pintaram a Amber de preto, ou seja, meus parabéns, os negros agora são representados pela personagem mais odiada da obra. Ou então, o Encolhedor, que virou mulher na série, e ele é um dos personagens mais irrelevantes dela, então, sabe, não faz diferença nenhuma, vocês não estão sendo bem representados pra nada. Sabe, se for pra pôr um negro na minha história, ele vai ser um negro foda, vai ser um negro importante, um negro bem escrito. Se for pôr um deficiente na minha história, a mesma coisa. Da mesma forma, o trans. O Fei, ele é um trans forçado, ele sofreu muito até se tornar mal. E ele era oprimido a vida toda e se tornou um grande opressor a simplesmente ganhar poder pra isso. Me diz aí você, pessoa trans, ou você, que faz parte de alguma minoria que é oprimida pela sociedade. Se você tivesse a possibilidade de ter um controle remoto com um botão, que toda vez que você aperta, você causa dor em todas as pessoas que já destrataram o seu grupo minoritário, sabe? Pessoas que odeiam, que machucam gente do seu grupo minoritário. Se você apertasse esse botão, causasse dor em todas essas pessoas do mundo, você não apertaria? Sabe? Pensa nisso, tá ligado? Então, não. A Lily não é simplesmente a crente batendo no LGBT de graça. Ela tinha uma conexão afetiva com o vilão e passou a maior parte do tempo tentando entender o motivo das ações dele, até ela ver que não adiantava simplesmente usar as palavras e ter que usar a força. Isso é um tipo de conflito que eu construí após me inspirar em Shin Megami Tensei 1, já que esse é o famoso jogo em que você mata seus amigos, e também no mangá Akira, com todo aquele conflito Tetsuya e Kaneda, que são dois amigos íntimos que começaram a brigar após o Tetsuya, que tinha muitos sentimentos reprimidos envolvendo inveja e a visão deturpada que ele tinha sobre o Kaneda, sobre ele ser poderoso. Aí quando ele finalmente consegue poder, os dois começam a brigar. Entende? E também um pouco de Capitão América ou Soldado Invernal. Mas, sabe, não é como se simplesmente eu fizesse algo pra tipo, veja só, olha a crente batendo no gay aqui. Não é nada disso, gente. Vocês precisam ver mais as nuances da história. Bom, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, entra no meu servidor do Discord aí no comentário fixado pra, se você quiser conversar comigo com a rapaziada, e leia meus quadrinhos também. E claro, todo o conteúdo desse canal é de graça, e se você quiser e puder me ajudar, o Pix tá aí na tela. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.